Oi pessoal, então vamos começar a aula de hoje. Então na quarta-feira passada a gente começou então essa parte de cinemática. Isso, a gente viu a parte inicial da cinemática e daí provavelmente a gente vai ter mais umas duas aulas, talvez três. Eu vou ver se a gente faz mais uma aula de exercícios. Mas com três aulas a gente consegue encerrar toda essa parte de cinemática unidimensional, que é bem curto, tá pessoal? Então porque ainda tem a parte de cinemática em 2D, a parte de movimento de projétil. Então cinemática em uma dimensão é tranquilo, né? Eu acho que vocês puderam ver na aula passada que a gente não tem tanta dificuldade não, com cinemática ao longo de uma dimensão. Então só para a gente recapitular um pouco do que a gente viu na aula passada, então vamos só repassar rapidamente os slides da aula passada, só para a gente se situar aqui, para a gente poder contextualizar, tá? Então a gente viu lá que a cinemática é um ramo da física que estuda aí, né, quer estudar movimento dos corpos, é isso? Então aqui na cinemática a gente viu que a gente vai tratar, nesse capítulo a gente vai tratar só de movimento ao longo de uma reta, né? Quando eu falo reta, esse movimento pode ser ao longo de x, ao longo de y, então pode ser horizontal ou vertical. Então na cinemática a gente não preocupa com as causas que levam o corpo a entrar em movimento, certo? Então isso a gente vai ver na parte, depois que a gente vê cinemática, a gente vai ver em dinâmica. Daí a gente definiu o que era uma posição, que a gente precisa localizar a partícula, né? A gente está lutando aqui, a gente está tratando todos os corpos como partícula, né? Que a gente pode desprezar aí, a gente considera que todas as partes desse objeto movem com a mesma velocidade, com a mesma rapidez, não preocupa tanto com as dimensões, né? São desprezíveis, então daí a gente está aproximando esses corpos chamando de partícula. Então, para localizar essas partículas, eu tenho que definir uma posição. Quando eu defino um sistema de referência, certo? A localização da partícula é dada por uma posição. Então, aqui a gente viu aqui, por exemplo, uma partícula que se move ao longo da direção x, que é o que a gente vai tratar nesse capítulo aqui, que é cinemática em uma dimensão. Quando a partícula muda de posição, a gente viu que ela sofre deslocamento. Então, o deslocamento, né, é uma grandeza vetorial, que a gente conversou na aula passada, ele é dado pela posição final menos inicial. Então, todas as vezes que a partícula mudar de posição, a gente vai observar então aí que a partícula sofreu um deslocamento, que pode ser positivo como pode ser negativo. Se a posição final é maior que a inicial, o deslocamento é positivo. Se a posição final é menor do que a inicial, aí você vai ter um deslocamento negativo, né? Então aí eu dei um exemplo aqui na aula passada sobre isso. Tem exemplos de trajetória, né? Quando você liga todas as posições nas quais a partícula passa, a gente tem o que a gente chama de trajetória. Daí a gente viu aí o movimento retilíneo uniforme, que é o MRU. Então esse movimento, sempre que a gente pensar em MRU, estou pensando numa partícula que se move ao longo de uma linha reta com velocidade constante. Então isso quer dizer aí movimento retilíneo uniforme. Então esse é um movimento que ocorre ao longo de uma reta, sempre com a mesma velocidade. Então a gente viu que, para a gente calcular essa velocidade, né, a gente viu como que a gente definiu uma velocidade média, que depende só do deslocamento que a partícula sofre, que a gente então uma velocidade média dada por ΔX sobre ΔT. Então note aí que eu só preciso saber a posição final e inicial da partícula para calcular a velocidade média, certo? Então a velocidade média é uma grandeza vetorial, né? Então ela aponta na direção e sentido do deslocamento, porque o tempo é uma grandeza escalar. Então a natureza vetorial, né? A direção e sentido da velocidade média vem do deslocamento. Daí a gente viu então a gente viu aqui um gráfico, né, que mostra, por exemplo, a partir do gráfico, a gente viu que a velocidade média nada mais é que o coeficiente angular da reta aqui nos dois pontos, da posição final e inicial, como a gente mostrou aqui, né? Então se eu pegar e traçar uma reta entre a posição final, inicial e final, né, e calcular essa inclinação quem que é? O tangente desse alfa aqui, que é o ΔX por ΔT. Então quando eu pensar em velocidade média, né, se eu tiver um gráfico, eu já sei como calcula essa velocidade média a partir do gráfico. Traço uma reta, né, entre os dois pontos, a posição final e inicial, e calculo a inclinação dessa reta. Essa inclinação é a velocidade média pra gente, beleza? Daí a gente viu o seguinte, viu a velocidade escalar média, que a velocidade escalar média, ao contrário da velocidade média, é uma grandeza escalar, não é uma grandeza vetorial. Porque lá na velocidade média entra um ΔX, que é um deslocamento, que é uma grandeza vetorial. Já aqui entra a distância total. Então esquece esse sinal, se calcula
quantos em metros a partícula caminhou. Divide pelo tempo, você vai ter a velocidade escalar média. Daí a gente viu que o que mais importa para a gente não é a velocidade média, né? Porque a velocidade média depende da posição final inicial, mas eu quero saber o que ocorre em cada instante, qual que é a velocidade, direção, sentido da velocidade da partícula em cada instante. Depois a gente viu que para isso, o que a gente fez? A gente definiu que lá naquela reta, né, que é na velocidade média, quando você tem uma reta que liga os dois pontos, se você faz esse ΔT ir para zero, você une, né, se aproxima esses dois pontos num único instante. Daí você obtém a velocidade naquele instante específico. Então você faz o ΔT pequeno, né, até tender para um único ponto. Então nesse ponto você vai ter a velocidade naquele instante que a gente chama de velocidade instantânea, que é definida como limite em que ΔT vai para zero e Δx sobre ΔT. Que na linguagem de cálculo diferencial isso para a gente é uma derivada, a derivada da posição em relação ao tempo. Então se você conhece a posição em função do tempo da partícula, e se você deriva isso em relação ao tempo, você vai obter uma expressão da velocidade. Então a gente viu aqui, né? Então é isso que eu quero dizer. Eu peguei aquele ΔT e fui fazendo tender para zero, até chegar no único ponto. Então se eu calcular a inclinação dessa reta nesse ponto, eu tenho ali a velocidade instantânea, que é a derivada. Que a derivada nada mais é que a inclinação da reta, né, tangente o ponto onde você quer calcular a derivada. Beleza? Então essa é a velocidade instantânea. E daí a gente viu que, bom, mostrei um gráfico para mostrar para onde você não tem inclinação, se a velocidade instantânea é a derivada, né, naquele ponto, que é justamente a inclinação da reta naquele ponto. Se você não tem inclinação, a velocidade naquele ponto é zero. Daí então a partir da velocidade média, a gente obteve uma expressão aí para a posição em função do tempo no MRU. Então x, a posição no instante t qualquer, vai ser igual à posição inicial mais a velocidade média vezes o tempo, né? Só lembrar que no MRU a velocidade média é igual a instantânea, já que a velocidade não muda, né? E daí a gente viu o seguinte, a gente fez alguns exemplos, daí a gente definiu a aceleração, né? Aceleração média, que é a variação que mede, né, o quanto toda vez que uma partícula sofre uma variação na velocidade, eu digo que ela foi, né, sofreu uma aceleração, se a velocidade final foi maior que a inicial, né? Então a gente definiu essa aceleração média como ΔV por ΔT, beleza? Mas da mesma maneira, o mais importante, né, num gráfico de V por T, você vai ter isso. Essa aceleração média é a inclinação também da reta, né, que liga os dois pontos, né, o P1 com velocidade V1 e P2 com velocidade V2. Mas, novamente, a gente viu que o que mais importa para a gente é a velocidade instantânea. Então eu fiz o ΔT para zero, eu fiz esses dois pontos aproximarem num único instante. Daí a inclinação da reta naquele instante vai me dar a aceleração instantânea, que é a derivada da velocidade em relação ao tempo. Então a gente viu que uma vez que a aceleração é derivada de velocidade em relação ao tempo, mas a velocidade derivada de posição em relação ao tempo, então eu posso falar aqui que a aceleração é derivada segunda da posição em relação ao tempo. Então se eu tenho x e derivo duas vezes, eu encontro a aceleração. Se eu derivar só uma vez, eu encontro a velocidade. Beleza? Então isso aí foi para a gente relembrar então, né, o que a gente viu na aula passada. Então vamos fazer alguns exemplos e daí a gente tem mais uma sessão para a gente encerrar essa primeira parte, né, e começar com o movimento retilíneo uniformemente variado com esse dado na próxima aula. Então olha só, pessoal, então vamos aplicar então o que a gente viu até agora, acho que em 3 exemplos que eu separei aqui. Então, exemplo 3. A aceleração média e a aceleração instantânea que vai tratar esse exemplo, tá? Então, suponha que a velocidade Vx, né, de um carro, então considere um carro caminhando com a velocidade Vx em qualquer instante t seja dada pela equação Vx igual a 60 mais meio vezes t ao quadrado. Professor, o que essa função representa para mim? Então, você tem uma função da velocidade em função do tempo, ela vai te dar para você a velocidade em qualquer instante que você quiser. Então essa é uma expressão da velocidade instantânea, né? Se eu quiser saber, por exemplo, quanto que é a velocidade da partícula no instante que começou o movimento. Qual foi o instante que começou o movimento? Então, geralmente é o zero, né? Então, se você substituir aqui t igual a zero, você vai ver que em t igual a zero a velocidade da partícula, né? Isso aqui vai dar zero. Então, a velocidade seria 60 metros por segundo. Qual que é a velocidade depois de 1 segundo? Então, meio vezes 1, aqui não tem o t, né? Então vai ser só 60. 60 mais meio vezes 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1.
Então 1 vezes meio vai dar meio, então é 60 mais meio. Então 60,5 metros por segundo. Então essa expressão vai te dar a velocidade, né, para qualquer instante que você quiser. Beleza? Então o que ele pergunta nesse exercício? Ó? Acha a variação da velocidade média do carro no intervalo do tempo t1 igual a 1 segundo e t2 igual a 3 segundos. Ache a aceleração média do carro nesse intervalo de tempo, ou seja, entre t1 e t3. C. Ache a aceleração instantânea do carro para t1. Então eu já sei, mas aqui ele manda fazer, obviamente que eu sei que a aceleração instantânea vai ser derivada v em relação a t. Eu sei que essa derivada é o limite em que eu faço ΔT ir para zero. Então a gente vai fazer isso manualmente. Fazendo esse ΔT cada vez mais pequeno, a gente vai ver que quando eu vou diminuindo esse ΔT, a gente vai obter aí ele vai convergir para um valor, né? Que esse valor no qual ele converge vai ser a aceleração em t igual a 1. É uma outra maneira de calcular. Daí deduzir uma expressão geral para aceleração instantânea. Então primeiro, no item A, ache a variação da velocidade média do carro no intervalo de tempo entre t1 e t2. Então o que ele quer que você calcule é a velocidade média, né? Então lembre-se que a velocidade média depende do quê? Da variação da posição em relação ao tempo. Então o que é a variação de posição, deslocamento? É a posição final e inicial. Professor, mas o que é a posição final? A posição final é a posição, né, para t igual a 2. A posição inicial é a posição para t igual a 1. Então eu preciso achar esse ΔX, porque o ΔT eu já tenho, não tem, pessoal? Olha aí, quem que é? T1 igual a 1 e T2 igual a 2. Então quem que é o ΔT? Vai ser 3 menos 1, que é 2 segundos. Beleza? Então vamos lá. Então como eu falei, para t igual a 1 eu preciso achar quem que são as... Perdão, ele pediu a variação da velocidade média, né? Isso. Então para t igual a 1, quanto que vale a velocidade? Então 60 mais meio vezes 1 ao quadrado, vai dar 60,5. Para t igual a 2, vai dar 60. Daí onde tem aqui o... Pessoal, note que a expressão aqui não tem t, né? Você vai substituir só onde tem t, então aqui é só 60. Então aqui colocou as unidades, mas leia dessa forma, 60 mais meio vezes t ao quadrado. Então a variação da velocidade do carro, então entre t1 e t3, para t1 vai ficar 60,5. E para T2 vai ficar quanto? Vai ficar 60 mais meio vezes 3. Né? 3 ao quadrado é 9, vezes meio, mais 60, vai dar 64,5. Correto? Então essas são as velocidades para T igual a 1 e T igual a 3. Ache a aceleração média. Então a variação de velocidade aqui, eu não calculei, pessoal, mas é só calcular. Ó. Na verdade ficou faltando, na verdade eu tenho que fazer o ΔV. Me pediu a variação, né? Então ΔV aqui, ó, é V2x menos V1x, que vai dar 64,5 menos 60,5. Vai dar quanto? 4 metros por segundo. Então essa é a variação da velocidade. A variação da velocidade média, que chama, tá? No item B, ache a aceleração média do carro nesse intervalo. Eu vou só voltar aqui para mostrar como que a gente calcula a aceleração média. Então a aceleração média está aqui, ó, é a variação da velocidade menos dividido pela variação do tempo. Quem que é o ΔV? É V2 menos V1, T2 menos T1. No nosso caso lá, quem que é V2? É a velocidade para o instante t igual a 3. Que deu quanto? 64,5 metros por segundo. Quem que é V1? A velocidade da partícula para t igual a 1. Que no nosso caso deu 60,5. E o ΔT nosso é 3 menos 1, deve ser 2. Deve ser não, é 2, né? Então vamos lá. Então tá aqui, ΔV 64,5 menos 60,5, que deu 4 metros por segundo. Quem que é o ΔT? É T2 menos T1, né? Então T2 nesse caso é 3, menos T1, que é 1, que deu 2 segundos. Então a aceleração média é 4 dividido por 2, então é 2 metros por segundo ao quadrado. Então notem que essa aqui é uma aceleração média, que só depende do ΔV, né? Estou falando aqui o que eu interpreto dessa aceleração. Então 2 metros por segundo ao quadrado. Estou querendo dizer que a cada 1 segundo, né, a velocidade da partícula aumenta em 2 metros por segundo. Então em 2 segundos a velocidade dela aumentou em 4 metros por segundo. Em 3 segundos, 6 metros por segundo. Isso na média.
A gente viu que se a aceleração média só leva em conta a velocidade final inicial. Mas nesse mesmo exercício, ele vai querer saber o que ocorre, ele vai querer que você obtenha uma expressão com uma aceleração instantânea, que te dá num instante específico, porque aqui ele te dá com ΔT, que é T final menos inicial, mas às vezes eu quero saber com um T específico. Daí você precisa, né, obter a aceleração instantânea. Tranquilo? Acho que está claro para vocês isso, né? Então vamos lá, agora me pede, ache a aceleração instantânea do carro para t igual a 1. Então olha só, então a gente viu que a aceleração média só depende de quem? Do ΔV e ΔT. Se eu faço esse ΔT ir para zero, eu tomo o limite em que o ΔT ir para zero, eu encontro a aceleração instantânea, num instante específico. Então ele quer para t igual a 1. Então o que ele manda fazer? Bom, então é só eu pegar, o que eu posso fazer? É só eu pegar essa expressão aí do V, né? Pegar essa expressão do V aí e ir fazendo esse ΔT cada vez menor. É isso? Que quando eu for fazendo cada vez menor, você vai ver que ele vai tender para um valor, vai convergir para um valor que é justamente a aceleração nesse instante que ele pede aí. E depois no item D, ele vai mandar você refazer agora, né? Da maneira que a gente viu lá. Como que a gente viu? A gente mostrou que a aceleração instantânea é derivada da velocidade em relação ao tempo. Então, se eu derivar essa expressão aqui, que em relação ao tempo, eu vou encontrar uma equação que vai me dar a aceleração em qualquer instante. Então, essa é como nós faríamos. Mas o que ele quer que você faz provando que, de fato, né, se você for fazendo esse ΔT pequeno, você vai chegar na aceleração, né, no instante que ele pediu, que nesse caso é 1 segundo. Então, vamos lá, por exemplo, olha só. Então, o que a gente vai ter que fazer? Eu vou ter, ele quer para t igual a 1. Ele quer para esse específico. Mas o ΔT é igual a 0,1. Né? ΔT é um intervalo, que é T2 menos T1. Certo? Se eu isolar aqui o T2, né, então tá aqui, T2 é igual, ΔT é igual a T2 menos T1. Então se eu isolar o T2, né, o T1 é o tempo que ele quer, né, ele quer a aceleração instantânea nesse T1, vou encontrar que o T2 tem que ser quanto? 1,1 segundo. Beleza? Então eu vou lá e calculo a velocidade nesse instante. Então qual que é a expressão da velocidade que eu tenho? Essa aqui, 60 mais 0,5 vezes t ao quadrado. Então eu vou aqui. Eu vou lá e vou substituir aqui, tá, pessoal? Então 60 mais meio vezes 1,1 ao quadrado, que é o T2. Né? Se o ΔT é 0,1, como está aqui. E se o T1 que eu quero calcular é 1 segundo, o T2 tem que ser quanto? Tem que ser 1,1. Então vai ser 60 mais meio vezes 1,1, que deu quanto? 60,605. Beleza? Essa aqui é a velocidade para t igual a 2 a 1 ponto segundo. Professor, para eu calcular a aceleração, né, eu preciso de um ΔV por ΔT. Né? Quem que é o ΔV? Vai ser V2, que é a velocidade para t igual a 1,1 segundo, menos V1. Quem que é V1? É a velocidade para 1 segundo. A gente já calculou, a velocidade para 1 segundo é 60,5. Então, quando for calcular o ΔV, vai ser quanto? Vai ser 60,605 menos 60,5. Tá, pessoal? Então, o que a gente está fazendo? Pela definição, a gente viu que a aceleração instantânea é o limite, né? Tá aqui. É o limite em que ΔV por ΔT, né? Limite que você faz ΔT para zero, né? E o ΔV por ΔT. Então a gente está fazendo isso aqui. A gente vai fazer dessa forma, depois vamos fazer dessa forma, derivando. Então o que eu vou fazer? Eu vou calcular essa razão de ΔV para ΔT com ΔTs cada vez menores. Então primeiro eu estou fazendo para ΔT igual a 0,1. Então eu vim aqui, se ΔT é igual a 0,1 segundo, eu encontro, obviamente, que o T2 tem que ser 1,1. Então eu preciso da velocidade em t igual a 2 e preciso da velocidade em t igual a 1 para calcular o ΔV, né? E o ΔT eu sei que é 0,1. Então a velocidade para t igual a 2 é 1,1 segundo. Deu 60... Perdão, a velocidade em t igual a 2 é 1,1 segundo, deu 60,605. E a velocidade para tempo igual a 1, a gente viu que deu 60,5. Então, isso menos 60,5 deu quanto? 0,105. Dividido pelo ΔT aqui deu quanto? 1,05 metro por segundo ao quadrado. Então, essa aceleração para esse intervalo de tempo.
Mas ele manda fazer para 3 ΔTs diferentes. 0.1, 0.01, 0.001. Então você está dividindo por 10, né? Peguei 0.1, dividi por 10. Então eu estou fazendo cada vez menor. Óbvio que se eu pegar e fazer esse ΔT para zero tomar limite, né, eu obtenho o valor exato. Então aqui eu estou obtendo o valor aproximado. Mas quanto menor for o ΔT, mais próximo do valor, né, ele vai convergir para um valor, né? Então quando eu faço ΔT igual a 0.01 segundo, né, então seguindo o mesmo raciocínio, né, ΔT igual a T2 menos T1, T2 vai ser ΔT mais T1. Então tá aqui, T2 vai ser ΔT, que nesse caso é 0.01, mais T1 é 1 segundo, né, que ele pediu, olha só. Ele pediu para calcular a aceleração instantânea para T igual a 1 segundo. Então eu vou encontrar aqui que o ΔT vai dar, o T2 vai dar 1.01. Então eu preciso encontrar a velocidade nesse instante. Então isso que eu fiz, pegar 60 mais meio vezes 1.01 ao quadrado, deu 60.51005. Daí eu preciso calcular o ΔV. Então o ΔV vai ser a velocidade para T igual a 2, que deu 60.51, menos a velocidade para T igual a 1 segundo, que é 60,5. Então 60.51005 menos 60,5 deu quanto? 0.01005. Dividido pelo ΔT, então eu encontro aqui um valor de 1.005. Para ΔT igual a 0,1 segundo, a gente contou 1.05. Para um ΔT menor, esse valor está ficando cada vez mais preciso. Vocês estão olhando? Estão observando? Então de cara eu já sei que essa velocidade, essa aceleração para T igual a 1 vai dar 1 segundo. Então quando eu diminuo ainda mais o ΔT, tá seguindo o mesmo raciocínio, T2 vai ser quanto? Vai ser ΔT, que é 0.01 segundo, mais o T1, que é 1 segundo. Então vai dar 1.001 segundo. E daí o V2x, vai dar quanto? Vai dar 60 mais 0.5, né, vezes T ao quadrado, que nesse caso é 1.001 ao quadrado. Então isso vai dar 60.5, né? Subtraindo, então 60.5100005. Então pegando esse valor, subtraindo, né, para calcular o ΔV, então pega o V2x menos V1x, vai dar quanto? 0.001005 dividido pelo ΔT, você obtém 1.00005, ou seja, é um valor bem mais preciso. Ou seja, o que a gente pode concluir? Que a aceleração para T igual a 1 segundo, né, deve ser 1 metro por segundo ao quadrado. Se eu pegar ΔTs menores, né, se eu fizer aí ΔT para zero, né, o que vai acontecer? Provavelmente a gente vai obter uma aceleração de 1 redondo. Certo? Valor exato, 1 metro por segundo ao quadrado. Então eu posso concluir que a aceleração instantânea, né, a aceleração em T igual a 1, vale 1 metro por segundo ao quadrado. Beleza, pessoal? Tá claro? E daí ele pede o seguinte, agora sim. Então olha só, a gente obteve a aceleração instantânea tomando o limite, né? Então eu peguei 3 valores de ΔTs. Foi tornando ele cada vez menor. Mas eu sei que isso, né, na linguagem de cálculo diferencial, é eu derivar a velocidade com respeito ao tempo. Então é isso que eu vou fazer. Se eu derivar essa expressão aqui em relação ao tempo, eu vou obter uma expressão da aceleração em função do tempo. Então é isso que a gente vai fazer. Se eu derivar aqui, derivar a velocidade em relação ao tempo. Então tá aqui, a velocidade é quanto? É 60 mais meio vezes T ao quadrado. Então lembrando da regra de derivada, né? Esse 60 é uma constante, então vai dar zero. Esse aqui, a derivada disso aqui em relação ao t, 2 vai passar multiplicando, né? Você lembra que é n vezes, né? T elevado a n vai dar n vezes na frente, né? É elevado a n menos 1. Então vai ficar 2 vezes meio, né, vezes t. E por que ficou 1? Porque a regra lá era n menos 1. Então nesse caso o n vale quanto? 2. Então vai dar 2 menos 1 fica 1. Então ficou meio vezes 2 deu 1 vezes t, que deu a aceleração. Daí então essa expressão aqui, pessoal, você obteve a aceleração em função do tempo. Então ela permite você calcular a aceleração em qualquer instante que vocês quiserem. Então, por exemplo, para t igual a 0, quanto que é a aceleração dele? 0. Para t igual a 1, que é o que ele pede, deu quanto? 1 metro por segundo ao quadrado. Então no método que a gente obteve lá, fazendo ΔT cada vez menor, a gente viu cada vez mais ele ia convergindo para 1. Então se eu fizesse, né, fosse diminuindo esses ΔTs,
A gente tem que encontrar 1.00005, né? Mas quando eu tomo ΔT no limite para zero, o que eu obtenho? Eu obtenho 1, que é justamente a derivada. Então essa aqui, né? A gente viu que o cálculo que a gente fez já está correto. Então a aceleração em t igual a 1 é 1 metro por segundo ao quadrado. A aceleração em t igual a 3, eu só vou e substituo 3 aqui. Então vai ficar 3 vezes 1, 3 metros por segundo ao quadrado. Beleza, pessoal? Então olha só, então, se eu tenho uma expressão de velocidade e eu derivo, eu encontro a aceleração. Beleza? Mas no próximo exemplo que a gente vai ver, a gente vai ter uma expressão da posição em função do tempo. A gente vai ver o que a gente vai ficar com isso aí. Tranquilos?